tentar vestir um gato com um peitoral de passeio não é, tipo, de jeito nenhum, a mesma coisa que colocar uma roupinha num cachorro pequeno. Ah, com certeza não. É um universo completamente diferente. Nossa, sim. A melhor analogia que a gente tem nesse nosso material de análise de hoje é que seria, tipo, tentar amarrar um equipamento de segurança cheio de tiras e fechos num contorcionista profissional. Um contorcionista que é, na verdade, feito inteiramente de líquido, né? Exato, feito de líquido e com uma hipersensibilidade tátil, assim, extrema em cada milímetro do corpo, e a nossa intuição humana costuma falhar miseravelmente nessa hora. Falha muito. A gente tende a aplicar a mesma lógica utilitária que usamos para os cães. Pois é. Então, o nosso mergulho profundo de hoje é justamente para desvendar a biologia, a física e toda a complexa psicologia por trás do design desses acessórios felinos. A nossa missão é entender como o material de cada peça afeta o bem-estar do bicho. Porque entender isso, na verdade, é a linha tênue entre um passeio super enriquecedor e um colapso nervoso total para o animal, sabem? Aham. É o que define se vai ser um sucesso ou um desastre. E a chave para desvendar esse quebra-cabeça, pelo que vimos nas fontes, tá num equilíbrio meio paradoxal, né? É, tipo, a biologia exige conforto absoluto, que para o gato se traduz basicamente na regra de ouro de quanto menos material tocando o corpo, melhor. Sim, menos é mais. Exatamente. Mas, paralelamente a isso, a física e o ambiente urbano exigem uma contenção infalível. Porque, pensa bem, um predador assustado que vira presa no meio da rua? Nossa, um cenário de risco altíssimo. Altíssimo. E o choque cultural acontece bem aí. É porque a mente humana é programada para acreditar que segurança é sinônimo de robustez, né? Se a gente quer aprender algo, nossa intuição grita para usar faixas largas, fechos enormes, mais amarras. Mas se você aplica essa engenharia de contenção pesada num felino, você acaba transformando o que deveria ser uma exploração relaxante do ambiente numa experiência de terror sensorial. Terror puro. E a abordagem que o material aponta como a ideal, a favorita mesmo, vai na direção completamente oposta. Ela aposta num minimalismo extremo. Isso. O design estruturalmente perfeito para eles é quase invisível. É um peitoral composto por apenas 2 argolinhas incrivelmente finas e leves. Aquelas bem fininhas mesmo, de nylon, né? Isso. Uma circunda o pescoço e a outra envolve a barriga. E o grande lance é que isso deixa os ombros e as patas dianteiras completamente livres de fricção. E ainda tem um detalhe do material, que o mecanismo de fechamento permite abrir a peça tanto na frente quanto atrás. Exato. O que elimina totalmente aquela necessidade de forçar o equipamento passando pela cabeça do animal. O que faz todo sentido anatômico se a gente pensar bem. Porque, tipo, pensando na evolução, se tem algo largo e pesado agarrado nas costas de um gato na natureza... Ele não vai achar que é hora de passear. Imagina, o cérebro dele com certeza interpreta isso como as garras de uma ave de rapina ou a boca de um coiote tentando derrubar ele. Com certeza, aciona alarmes de sobrevivência instantâneos. O sistema nervoso do gato processa o mundo através do tato, de um jeito que a gente mal consegue entender. É muito sensível, né? Demais. Os pelos do corpo não servem só para regulação de temperatura. Eles são tipo um complexo sistema de radar espacial. Cada folículo manda microsinais o tempo todo para o cérebro sobre a pressão do ar, a proximidade de objetos. Cara, isso é muito louco. Então, quando uma faixa larga de tecido pressiona grandes áreas do corpo... Dá um curto-circuito sensorial. O cérebro recebe uma avalanche de sinais de contenção. É por isso que muitos gatos, quando vestem um peitoral grandão pela primeira vez, sofrem aquela paralisia famosa. Ah, sim. Eles simplesmente caem de lado no chão e se recusam a dar um passo, né? E muita gente acha que é manha. Mas não é birra de jeito nenhum. É uma sobrecarga total no sistema proprioceptivo deles. Eu fico imaginando que colocar uma guia pesada num gato seria o equivalente a forçar um humano a vestir, sei lá, uma armadura medieval de chumbo e tentar relaxar na praia. Ou colocar um óculos com um grau todo errado e mandar andar numa corda bamba. É a mesma sensação. O gato usa os pelos para mapear o espaço e o equipamento pesado basicamente cega temporariamente esses radares. É privação sensorial pura. Aham.
E é por isso que essas argolas fininhas são tão eficientes. Elas passam meio que abaixo do radar do sistema nervoso, né? Exato. Passam abaixo do limiar de detecção de ameaça. E aí entra a tática para introduzir essa novidade tátil. A biologia comportamental usa a via da recompensa de alto valor para explorar a neuroquímica do gato. Que é a nossa velha conhecida engenharia social felina através da comida, certo? O famoso truque do sachê. Esse mesmo. O tutor oferece aquele petisco úmido irresistível. E parece simples, mas é uma coreografia cheia de nuances. Tem que aproveitar a liberação de dopamina que a comida gera para mascarar que está colocando o equipamento. Como que a fonte descreve isso na prática? Bom, a mecânica exige precisão. Enquanto o foco do gato está 100% ali comendo o sachê, a pessoa, com movimentos bem suaves, fecha a primeira argola ao redor do pescoço. Bem de leve. Isso. E como a peça é absurdamente leve, o impacto ali nos receptores da pele é mínimo e acaba sendo anulado pela onda de prazer gerada pela comida. E aí depois fecha da barriga. Exato. E aí o cérebro registra aquela leve pressão do nylon junto com o gosto maravilhoso do petisco, criando uma associação super positiva. Nossa, genial. Mas aí a gente esbarra num dilema comportamental humano muito interessante. Se a ciência e o conforto biológico dizem que as argolas finas são a solução definitiva, por que diabos o mercado está inundado de peitorais gigantescos? Aqueles que cobrem metade do gato, né? Pois é, porque as pessoas continuam comprando esses modelos maiores. Então, a resposta está numa espécie de transferência de ansiedade. O design de muito produto para pet não é feito para acalmar o bicho, mas sim para anestesiar a insegurança de quem está segurando a guia. Nossa, faz todo sentido. Para um cérebro humano, que está acostumado com um cinto de segurança largo, corrente grossa, olhar para o gato preso só por duas tirinhas finas que parecem barbante... Gera uma dissonância cognitiva enorme. A pessoa sente que não tem o controle da situação. É o conflito eterno, o conforto biológico do animal contra o medo do tutor. E aí, para aplacar essa ansiedade visual, rola uma adaptação bem curiosa que o material cita. Aquela história de sequestrar a engenharia canina. Ah, sim. O famoso peitoral para cachorro da raça Pinscher ou Chihuahua. Isso. Que tem as argolas, mas conta com uma cordinha extra ligando o pescoço à barriga bem ali no osso do peito. Essa fita extra no externo cria uma ilusão de arquitetura sólida. Sabe, isso acalma o humano quase instantaneamente. Dá uma sensação de que a estrutura é indestrutível. É quase psicológico, mas o mais doido é que, além desse efeito placebo, esse design tem uma utilidade real contra uma das táticas de fuga mais clássicas dos gatos. Aquela quando o gato decide que não quer mais andar e ativa o modo peso morto? Sim, ele se achata no chão, joga as patas para frente e dá marcha ré. Vira uma poça no chão até a cabeça sair pelo buraco da coleira. A famosa manobra de ré. E é aí que essa estrutura adaptada de cachorro brilha. Aquela cordinha que conecta o pescoço à barriga cria um bloqueio geométrico. E aí trava tudo. Exatamente. Quando ele tenta puxar a cabeça para trás, essa fita tensiona e trava a argola inferior contra o tórax. E aí fica quase impossível dele escorregar como líquido para fora do equipamento. Claro, desde que o ajuste esteja matematicamente perfeito. E é aqui que entra o hack que a fonte recomenda. O tutor pega esse peitoral de cachorro pequeno, que é bem fácil de achar, e usa a criatividade. Pega uma tesoura, corta fora essa cordinha inferior e transforma ele num peitoral de gato perfeito. Fica super seguro e dá mais liberdade para o bicho. É uma engenharia reversa bem inteligente. E olha, pessoas apaixonadas por gatos geralmente apresentam esse perfil analítico mesmo, de buscar soluções criativas fora da caixa. Quem gosta de gato tende a ser mais observador, ter um raciocínio lógico afiado e é muito envolvido com leitura. É um perfil bem focado. Demais! E esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas em geral.
inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E é interessante porque, da mesma forma que o preparo intenso exige ferramentas adequadas para aprovação, o preparo de um felino para o mundo exterior exige equipamento que não limite a natureza dele. Não dá para usar um método engessado, sabe? Com certeza. Mas aí tem um detalhe. A ressalva que o material faz sobre esse peitoral canino adaptado é sobre como colocar ele, porque ele não abre na frente. Esse é o grande problema. A arquitetura original obriga a pessoa a passar a argola fechada por cima da cabeça do gato antes de fechar a barriga. E forçar algo por cima da cabeça de um predador ativa gatilhos instintivos bem severos, né? A nuca é um ponto cego crucial. Na natureza, se algo vem de cima cobrindo os olhos, geralmente é game over. Exato. Exige um nível de confiança monumental para o animal deixar você fazer isso sem entrar em modo de combate. Precisa de muita paciência. E aí, falando sobre o medo do tutor, a fonte também cita aquelas guias de tecido que são tipo uma roupinha ou um colete. Elas cobrem o corpo todo, têm fechos grandes, velcro. E o design delas grita contenção máxima. Elas não saem de jeito nenhum. Mas isso vai totalmente contra a nossa regra do radar tátil. O peso e a cobertura deveriam causar um curto-circuito sensorial em qualquer gato normal. Sim, mas aí entra a história do gato Bernardo, que tá na fonte. Ele dá umas reclamadinhas quando usa, faz umas vocalizações de protesto, mas ele tolera. Ele consegue processar e ignorar o desconforto e explorar. A chave aí para o caso do Bernardo é a densidade do material. O colete dele é feito de um tecido de gramatura super leve, quase uma teia. Ah, então a leveza continua sendo o critério absoluto de desempate. Sempre. E entender essa matemática dos tecidos é vital, porque na tentativa de blindar o gato contra fugas, o pessoal comete um dos piores erros do mercado pet. Comprar aquelas guias pesadas de neoprene com velcro, tipo aquelas de furão para gatos adultos. Nossa, o material dá um alerta crucial sobre isso. Neoprene para gato maduro é um pesadelo, não é? É um horror. O neoprene é uma borracha incrivelmente densa, pesada, que bloqueia a troca de calor. Gato regula a temperatura pelo corpo todo. Envelopar o tórax de um gato adulto com neoprene é induzir um estado de claustrofobia física. Eles detestam essa sensação de estar usando roupa. Pode até funcionar para filhote, que é mais maleável e está aprendendo, mas para adulto é agressão ao sistema de alerta. E explorar esses limites entre a anatomia do animal e a nossa necessidade humana de proteção revela camadas muito fascinantes de comportamento. É um aprendizado constante. Total. E para quem está adorando descobrir esses segredos sobre o comportamento animal, este é um ótimo momento para curtir o conteúdo e se inscrever no canal, garantindo que nossas próximas explorações cheguem sempre em primeira mão. Com certeza, não deixem de se inscrever. Mas, retomando aqui, a gente estava falando de comportamento e medo do tutor. Mas e quando o problema que dita a escolha do equipamento não é o temperamento, mas sim uma limitação física ou de saúde do gato? Ah, aí a engenharia de distribuição de força precisa mudar totalmente. O foco do design sai do pescoço e vai para o centro de massa do animal, lá no tórax. E tem duas soluções mecânicas específicas para isso. O material menciona o peitoral formato cabrestinho, né? Que não pega no pescoço. Isso. A arquitetura dele forma tipo um Y invertido no peito. A força do puxão na guia não repuxa a nuca. Ela dissipa direto sobre o osso do externo. Os braços do felino passam pelas laterais, então qualquer tranco é absorvido pela musculatura peitoral. Aham. E a outra opção é a guia em formato de 8, que cruza nas costas. Parece um cinto de segurança de carro de corrida em miniatura. A pessoa veste pelas mangas, como se fosse um casaco, passando pelos bracinhos do gato. E olha, a aplicação médica desses formatos que focam no tórax salva a vida de gatos com problemas de traqueia. A cartilagem da traqueia felina é super delicada comparada com a dos cachorros. Que não foram feitos para puxar peso, né? Exato. Se um gato tem asma ou fraqueza na traqueia, ou se ele simplesmente tem o péssimo hábito de dar aquelas arrancadas explosivas quando se assusta com barulho na rua. O que acontece direito? Sim.
Nesses casos, uma argola fina no pescoço, por mais leve que seja, pode colapsar a via aérea. Transferir a energia do tranco para o tórax previne asfixia. Entendi. Mas aí eu levanto uma dúvida prática sobre esse modelo em 8. A facilidade de colocar, vestir o negócio pelas mangas, segurando os bracinhos, não causa mais agonia no bicho do que simplesmente passar o peitoral de cachorro pela cabeça? Porque gato odeia que segurem a pata dele. É uma observação muito cirúrgica. E a fonte explica que a resolução desse dilema depende da tolerância individual de cada felino. Não existe tamanho único para comportamento. Cada gato é um universo. Basicamente. Alguns toleram de boa que você manipule a pata deles, desde que o topo da cabeça fique livre e a visão não seja coberta. Eles aceitam vestir as mangas com naturalidade. Mas deve ter gato que vira uma fera se tentar prender a pata, que é a defesa dele, certo? Com certeza. Para esses, o peitoral frontal que passa pela cabeça, mesmo sendo um pouco estressante no início, gera menos agonia a longo prazo. É um mapeamento individual das linhas vermelhas do seu gato. Interessante. Mas independente se a tensão está no pescoço ou dissipada pelo tórax, a contenção depende de um ajuste perfeito. A margem de erro é microscópica. Qual é a regra para garantir que o bicho não fuja? A regra universal que a fonte cita é deixar apenas o espaço exato de um dedo humano entre a tira e o corpo do gato, com uma leve resistência. Só um dedo? Só um dedo, porque gato não tem clavícula rígida e a espinha super elástica. Se tiver folga de 2 dedos, assim que ele rotacionar o ombro e der a marcha ré, o atrito não vai segurar. Em 3 segundos, ele escapa da amarra e fica solto. E essa precisão de um dedo é vital. E a habilidade incrível deles de escapar traz a gente para o alerto máximo da nossa análise. A transição para o que é o maior erro que alguém pode cometer. Usar coleiras tradicionais de pescoço para passear. Nossa, é categórico. Coleiras comuns de identificação nunca, mas nunca mesmo, devem ser usadas com guias de passeio. A gravidade mecânica disso é gigante, né? Gigante. Combina o pior cenário anatômico com a pior engenharia. Primeiro que, puxado para trás, o formato da cabeça do gato facilita que a coleira simplesmente deslize pelas orelhas e saia. Mas a verdadeira catástrofe está na física do fecho. Porque os fechos de peitoral normais, o tutor precisa apertar as laterais para soltar. Uma trava forte. Mas a coleira de pescoço de uso diário opera com a engenharia reversa. O material cita que elas têm fechos mecânicos chamados breakaway. Como funciona essa engenharia anti-enforcamento? Especificamente para não aguentar pressão. Quando a tensão na fita atinge um certo limite, os dentes de plástico cedem e a coleira abre sozinha. É a tecnologia que a fonte chama de pluft. A fivela solta e faz pluft. A tira cai no chão e o animal sai ileso. E por que isso é tão genial para o dia a dia dentro de casa? Porque gato é um explorador tridimensional. Eles pulam em fenda, galho de árvore, puxador de gaveta, e se a coleira de identificação fosse rígida e prendesse em algo, a força da gravidade ia enforcar o animal. As tragédias históricas de enforcamento eram constantes com as coleiras antigas. Então, se o gato calcular mal um pulo e a coleira prender numa cerca, ela precisa fazer o pluft. Ela se desintegra e ele cai em pé e inteiro no chão. E é por esse exato motivo que usar essa coleira para andar na rua com uma guia é a receita do desastre. É um conflito de intenções diretas de engenharia. Na rua, o momento de maior tensão é quando ele tenta fugir para o meio dos carros. E no exato instante em que você puxar a guia para salvar a vida dele... A coleira vai entender o puxão como um galho prendendo o pescoço. Exatamente. Ela vai abrir instantaneamente para evitar um enforcamento imaginário e deixar o felino solto no asfalto. Usar dispositivo de liberação de emergência para contenção são funções completamente excludentes. Caramba, que síntese fascinante de tudo que a gente desempacotou aqui hoje. Fica muito claro que a escolha do equipamento perfeito é uma dança delicada. Envolve conhecer a sensibilidade dos radares táteis do felino, escolher entre as argolas finas ou o tecido leve. Sim, e entender se a anatomia ou traqueia dele exigem um formato em 8 no tórax.
e, principalmente, gerenciar a própria ansiedade humana. Exatamente. Policiar nossa necessidade de querer controlar o gato com excesso de cordas e amarras. E aí, para fechar, eu queria saber que pensamento provocativo a gente pode tirar dessa nossa análise de hoje. Olha, ampliando o foco, toda essa engenharia de argolas, velcros e fechos que se abrem sob pressão revela algo muito fascinante. A gente não está só comprando acessórios, sabe? A gente está aprendendo a desenhar produtos que respeitem o consentimento e os limites físicos de uma espécie completamente diferente da nossa. É uma lição de humildade em forma de nylon. Totalmente. Fica a reflexão. Em que outras áreas de nossas vidas a gente está forçando as nossas ferramentas, a nossa lógica nos outros, em vez de assumir o trabalho de adaptar a ferramenta à natureza de quem realmente a usa? Nossa, sensacional! É a verdadeira beleza de decodificar as relações. Um excelente pensamento para a gente encerrar nossa análise profunda sobre o mundo dos gatos de hoje. A gente continua nossas explorações sobre design e comportamento na nossa próxima conversa. Um abraço para todo mundo que acompanhou. Até a próxima, pessoal. Um abraço.